Vem aqui, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Imagine que você tem um câncer. E é um câncer que tem uma altíssima chance de cura com a cirurgia. Um câncer onde a complicação da cirurgia é uma complicação bem baixa, bem aceitável. Mesmo assim, você optaria por não operar, por não tirar esse câncer? Me ajude a fazer esse raciocínio, esse questionamento em cima disso. Vamos entender primeiro o que é o câncer de tireoide. O câncer de tireoide é um câncer relativamente pouco comum, ele tem mais ou menos aí 3% de todos os tumores malignos e tem uma taxa de sobrevida em 5 anos muito alta, em torno de 80%. E nós temos alguns tipos. Nós temos o carcinoma papilífero, nós temos o carcinoma folicular, nós temos o carcinoma medular e o carcinoma indiferenciado, que é também chamado de carcinoma anaplásico. Então, quando todo mundo fala assim, o câncer de tireoide é o melhor que tem. Para aí, cara, para. Não é bem assim, não. Qual o câncer de tireoide? O carcinoma indiferenciado de tireoide mata em menos de 6 meses. Será que é tão tranquilinho assim? Mas, por outro lado, existem razões para acreditar nisso por conta de quê? Do carcinoma papilífero. 80% dos casos de câncer de tireoide são compostos pelo carcinoma papilífero, que é justamente o câncer que tem as excelentes taxas de sobrevida, que tem uma taxa de cura muito próxima de 100%. Mas quais os argumentos que as pessoas têm em favor de acompanhamento desses tumores? Primeiro, que a grande maioria deles tem um crescimento muito lento, ou seja, são tumores de baixa agressividade. Até 70% dos casos desses pacientes com tumores com baixo risco, menores que 1 centímetro, sem metástase, não crescem de forma significativa em um período de até 10 anos de acompanhamento. Em um estudo japonês, onde eles estudaram 1.200 pacientes, o que chegou a ser a conclusão? 8% dos casos, apenas 8% dos casos crescem após 10 anos de acompanhamento. 8% dos casos crescem nesse período. Então, se você não opera, você tem as vantagens de não passar por esse procedimento cirúrgico. Quais vantagens? Bom, você evita o risco de lesão do nervo recorrente, que é o que as pessoas têm mais preocupação, porque altera a qualidade da voz. Você evita o risco de hipoparatireoidismo, que é uma situação onde você desvasculariza ou até mesmo retira a glândula paratireoide. Você tem alterações no metabolismo do cálcio, e isso é algo que tem um grande desconforto. Isso pode ser definitivo, mas a maioria das vezes é transitório, e isso aí acaba voltando com o tempo, mas é desconforto. Você evita custos financeiros, evita uma internação, evita o desconforto da cirurgia, evita uma cicatriz no pescoço. Nossa, tem um monte de vantagem, né? Mas por que você deveria considerar, caso você tenha um tumor pequeno, de baixa agressividade, não tenha nenhum fator de risco maior, a possibilidade de operar, de não acompanhar apenas? Eu tenho algumas perguntas para você raciocinar sobre isso. Primeira coisa, você tem certeza que especificamente o seu caso vai evoluir bem? Você acha que você está encaixando nesses absurdo 70%, 80% que evolui bem, ou você vai encaixar naquela porcentagem pequenininha que evolui mal? As pessoas têm sempre a pretensão de usar a estatística a seu favor, né? Se eu digo para você assim, olha, se você saltar de paraquedas, você tem aí 1% de chance de paraquedas não abrir. Você acredita que você vai estar nos lados dos 99% que vai dar tudo certo, né? Você não acha nunca que vai estar do lado do 1%. Se eu disser para você que você tem 0,5% de chance só de morrer atravessando a rua, você vai acreditar que você está no 99,5% que vai dar tudo certo. É lógico que a gente pensa assim, é do ser humano a gente caçar o melhor caminho. Mas o que eu quero te dizer é que você não tem segurança de que você está do lado que vai dar tudo certinho. Mesmo com esse crescimento lento, para a maioria dos casos, alguns casos pode ter um crescimento inesperado, pode ter uma metástase que não se esperava. E além disso, você vai precisar de um monitoramento, de um acompanhamento de uma equipe especializada bem mais rigorosa. Um acompanhamento onde você pode precisar de novas funções, que é desconfortável, você vai precisar de outros exames de ultrassom, vai ter um monte de gente buzinando no seu ouvido, faz isso, faz aquilo, vai não sei para onde, vai não sei que especialista. Você tem que ajeitar na sua cabeça tudo isso. E uma pergunta importante,
Qual é o custo psicológico de você ter um tumor, você saber que é um câncer, uma lesão maligna, você não vai operar? Então, o questionamento é, você faria cirurgia? E por quê? Você faria o acompanhamento? E por quê? Eu, se fosse o meu pescoço, operaria, lógico. Eu sei como é que é a cirurgia, eu tenho conhecimento de quais são os problemas que podem ter, eu sei quem são as pessoas boas nesse país que são experientes nisso. Então, se você quiser acompanhar, existem algumas situações que eu até considero. Primeiro, imagine um paciente idoso, sei lá, 80 anos de idade e que tenha problemas cardiológicos graves, que seja diabético, que seja hipertenso, onde o risco do procedimento em si e não o risco daquela cirurgia específica seja muito alto, ou seja, o paciente de alto risco e não uma cirurgia de alto risco, eu considero acompanhar. Mas você acha que eu proporia a mesma situação num paciente jovem de 20 anos que tem aí a vida inteira pela frente com tumor, porque existe um estudo falando de acompanhamento de 10 anos e que 10 anos deu tudo certo? Nunca. Então, se você quiser acompanhar, é uma possibilidade, existem estudos que suportam isso, mas não comigo. Aqui você vai operar, porque câncer, a gente briga com ele e a gente luta com ele e muitas vezes a gente perde. Então, não vou dar uma chance dessa não. Então, se você quiser acompanhar, não vem aqui, porque aqui a gente vai operar.